E aí, pessoas, beleza? Novo ano, novas aulas. Hoje veremos os parâmetros que compõem a identidade de Euler. A fórmula de Euler é expressa por essa equação na matemática. E na π mais 1 igual a zero. Eu pretendo com essa mini aula trazer algumas informações acerca desses parâmetros matemáticos que compõem essa identidade. Quais são? O número de Euler, que é o E, o π, o I, o 1 e o zero. Todos esses números são os números mais importantes da matemática, aqueles que mais aparecem durante toda a tua vida de acadêmica. O número de Euler, que descreve inúmeros problemas matemáticos. O π, que é importante porque é o mais antigo, né? Está presente na geometria, está presente em tantos outros problemas matemáticos. E a unidade imaginária, que vem lá dos números complexos. Muito bem, a minha intenção é revisar cada um desses parâmetros, os três presentes aqui, o 1 e o 0. Percebam que nessa expressão aqui, nessa identidade, também as operações mais importantes da matemática estão aqui presentes. Eu tenho a soma, eu tenho a igualdade, eu tenho a potência e aqui dentro, ó, tem multiplicação também. Vamos ver. Primeiro, então, vamos esmiuçar o número de Euler. O número de Euler é representado pela letrinha E. Ele surgiu lá no século 17. Euler que o definiu, né? O número de Euler é um número dito transcendente. O que é um número transcendente? O número transcendente é um número que não é raiz de nenhuma equação cujos coeficientes sejam valores numéricos inteiros. Então, é um número que jamais será a raiz de uma equação cujos coeficientes são inteiros. É um número irracional. O que é um número irracional? O número de Euler não pode ser expresso como uma divisão de dois inteiros. É impossível se representar o número de Euler através de uma razão, por isso que ele é irracional. É um número infinito, isso eu acho que tu já sabia, e é a base do logaritmo natural, né? O logaritmo natural é, por exemplo, o logaritmo de um número A qualquer, é um logaritmo comum, cuja a base é o número de Euler, que é igual a logaritmo natural de A, né? O logaritmo Basquiat é logaritmo natural. Muito bem. O número de Euler, ele nasce a partir do cálculo desses dois, de um limite ou do outro, que são limites equivalentes. Percebe? Quando n vai para mais infinito, nós temos 1 mais 1 sobre n crescendo, n grande, elevado no número grande. Então, pensa, quando n vai para infinito, esse quociente aqui caminha para zero. É zero exato? Não, é perto de zero. Quando n vai para infinito, esse expoente aqui cresce para o infinito. Então, eu tenho 1 mais quase zero elevado num número grandão. Esse outro limite aqui é equivalente ao anterior, porém a variável está caminhando para zero, ó. 1 mais n, com n tendendo a zero. Então, eu tenho 1 mais quase zero de novo. À medida que o n vai para zero, 1 sobre um número cada vez menor me dá um resultado cada vez maior. Então, o expoente está indo para o infinito. Então, eu tenho 1 mais quase zero elevado no número grandão. Se tu calculares aí, faz intuitivamente na tua calculadora, vai aumentando gradativamente esse n aqui e aqui vai diminuindo gradativamente o valor do n. Tu vais perceber que ambos os limites se aproximam de 2,71, 82, 81, 82, 845, parará, 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 parará. Esse aqui é o número de Euler. Na tua calculadora e na minha, só cabe no máximo 9 casas decimais. Então, a calculadora para aqui, ó. E a gente tem uma tendência a achar que o número de Euler é um número periódico, que ele se repete sempre. 81, 82, 81, 82, 81, 82, a vida toda. E não é verdade. As casas decimais se diferenciam após a 9ª casa decimal. Ele é um número infinito e ele é um número importantíssimo. Ele está presente na solução de inúmeros problemas de crescimentos e decrescimentos populacionais, de temperatura. Tu viu aqui mesmo no Matemática Leve a solução de inúmeros problemas de equações diferenciais, onde o número de Euler, a base Euler, estava presente. Outro parâmetro importante que aparece na identidade de Euler é o π.
O pi, pessoas, é tão ou mais importante que o número de Euler, porque ele é mais velho, é mais antigo. O pi é utilizado, é calculado há 4.000 anos. Mas Arquimedes que o definiu e colocou, e deu a nomenclatura de pi em homenagem a Pitágoras, que é o pai da trigonometria. Muito bem. O pi, que muitos de vocês utilizam lá como 3,1416 e eu tenho coceiras, é um número, assim como o número de Euler, um número transcendente, ou seja, ele não é raiz de nenhuma equação cujos coeficientes sejam inteiros. É um número irracional como o número de Euler, ou seja, eu não consigo representá-lo através da divisão de dois inteiros. Ele é infinito, assim como o de Euler. Ele não segue um padrão, né? Ele tem infinitas casas decimais. E ele é calculado como a razão, a divisão do comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Ora, vocês todos sabem que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Ora, 2r é o diâmetro, então o comprimento de uma circunferência é o diâmetro vezes π. Então, daqui facilmente sai que o comprimento sobre o diâmetro da circunferência é o π. Muito bem. Na tua calculadora e na minha, que tem 2, 4, 6, 8, 9 casas decimais, aparece o pi até aqui, até o 54. 2,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Mas pi tem infinitas casas decimais, pessoas. Já foram definidas 31 trilhões de casas decimais para o pi. Aqui eu coloquei para vocês o número pi com 200, aqui eu tenho 216 casas decimais. Já teve concurso na televisão para quem decorava 100 casas decimais de pi, eu já vi, né? Aqui eu coloquei 216, parece um monte, né? Mas tem 31 trilhões já foram definidas. Mais ainda, a NASA utiliza apenas 40 dessas casas decimais para calcular algumas órbitas. Então, se a NASA usa 40, eu não preciso usar 216 casas. Mas eu também, não é legal a gente aproximar para 3, 14, 16. Eu já ouvi alguns problemas aproximar π para 3, aproximar π para 3,2. Isso não é legal. Daí, uma vez definido o número de Euler e o π, que são dois parâmetros que compõem a identidade de Euler, eu vou olhar aqui, ó, aqui para a fórmula de Euler. A fórmula de Euler, pessoas, é definida como essa igualdade aqui, ó. E na i θ igual a cosseno de θ mais i seno θ. Se tu fizeres aí θ igual a π, tu tens que e na iπ é igual a cosseno de π mais i seno de π. Ora, tu sabes tanto quanto eu que seno de π é rosca. Então, isso aqui vai pro saco. Cosseno de π é menos 1. Então, e na iπ é menos 1. Se e na iπ é igual a menos 1, e na iπ mais 1, que é a identidade de Euler, é menos 1 mais 1, que é 0 mesmo, certo? Também, a partir da fórmula de Euler, a gente consegue escrever as funções trigonométricas, o cosseno, o seno e todos os demais parâmetros em função da exponencial, utilizando a fórmula de Euler. Mas isso é assunto para outra mini aula. Agora, a gente estava interessado nos parâmetros que compõem a identidade trigonométrica. Finalizamos a aula de hoje com informações sobre o número de Euler e sobre π. Na próxima aula, veremos informações sobre a unidade imaginária e algumas curiosidades sobre o 1 e o 0 que compõem a identidade de Euler. Fui! Beijos meus e do caboclo!